Uma lista das pessoas mais influentes de todos os tempos não estaria completa sem Sir Isaac Newton. As leis de Newton estão ligadas a quase tudo que vemos no dia a dia. Elas nos ajudam a entender como os carros funcionam, como as bolas de beisebol se movem, como qualquer coisa se move. No entanto, havia um lado secreto do cientista do século XVII que ficará claro no final desta história. Aos 20 e poucos anos, Newton já havia inventado o cálculo. Nada mal para o filho de um agricultor analfabeto. Ele nunca conheceria seu pai, que morreu 3 meses antes de seu nascimento, no dia de Natal de 1642, na pequena vila inglesa de Woolsthorpe Manor, no condado de Lincolnshire. Ele era um bebê prematuro e tão pequeno que mais tarde lhe disseram que ele cabia dentro de uma caneca de cerveja. Ele mal sobreviveu. Quando Newton tinha 3 anos, sua mãe se casou novamente e mudou-se para uma vila próxima para morar com um clérigo rico. Newton foi deixado para trás aos cuidados dos avós. Esse abandono o marcou. Anos depois, ele escreveu uma lista de seus pecados, relembrando um ataque de raiva na infância. Ameaçar meu pai e minha mãe Smith de queimá-los junto com a casa. Ele era uma criança curiosa, mais interessada em mecânica do que em fazer amigos. Ele esculpiu este relógio de sol aos 9 anos de idade. Quando tinha 12 anos, matriculou-se em uma escola secundária local. Sua assinatura ainda pode ser vista no parapeito de uma janela da King's School hoje. Após a morte de seu padrasto, sua mãe tentou tirá-lo da escola para que ele pudesse ser um agricultor. Uma perspectiva que ele temia. Felizmente, o diretor da escola convenceu sua mãe a mandá-lo de volta para a classe, onde ele adquiriu o conhecimento necessário para entrar na Universidade de Cambridge em 1661, pagando seus estudos trabalhando como criado. Embora tenha estudado as obras dos antigos filósofos gregos, ele questionou suas teorias escrevendo em seu caderno em latim: Platão é meu amigo, Aristóteles é meu amigo, mas meu melhor amigo é a verdade. Ele prometeu encontrar a verdade por meio de rigorosa experimentação científica. Seu tempo como aluno de graduação não foi notável, mas as circunstâncias extraordinárias que aconteceram a seguir preparariam um cenário para suas maiores conquistas. Pouco depois de receber seu diploma de bacharel em 1665, a peste bubônica devastou a Europa e ceifou a vida de cerca de 1 em cada 4 pessoas em Londres. A pandemia forçou Newton a trabalhar de sua casa de infância pelos 2 anos seguintes e o levaria às suas descobertas mais surpreendentes. Ele usou um prisma para descobrir que a luz branca e a luz solar são compostas pelas cores do arco-íris. A crença generalizada na época era a teoria de Aristóteles de que a cor era uma mistura de preto e branco. Para provar sua teoria, Newton construiu um telescópio refletor que usava espelhos em vez de lentes, levando a uma imagem mais precisa. Isso é muito mais seguro do que a vez em que ele enfiou uma agulha de costura em sua órbita ocular para descobrir se alterar o formato de seu olho mudaria sua percepção de cor. Fora da casa da família também havia uma macieira. Diz a lenda que Newton estava sentado embaixo de uma árvore quando uma maçã caiu em sua cabeça, levando-o a pensar sobre a gravidade, a força que faz as coisas caírem. Não há evidências que sugiram que a fruta realmente caiu em sua cabeça, mas ele fez a pergunta que ajudou a desvendar nossa compreensão do universo. Essa mesma força poderia alcançar a Lua? Ele raciocinou que a mesma atração gravitacional mantinha a Lua orbitando a Terra em vez de vagar e acreditava que isso também poderia explicar o movimento de nossos planetas no sistema solar. A matemática da época não era sofisticada o suficiente para determinar o movimento desses objetos. Então Newton inventou sua própria forma de matemática: o cálculo. Houve uma disputa sobre quem realmente inventou o cálculo. Quando o matemático alemão Gottfried Leibniz publicou seu artigo sobre cálculo em 1684, Newton afirmou ter feito o mesmo trabalho 20 anos antes. O fato é que Newton era tão secreto que não havia tornado seus esforços públicos porque não suportava o escrutínio de seu trabalho. Quando Leibniz apelou para a Royal Society em Londres, Newton exerceu sua influência como presidente da Academia Científica para fazê-la ficar do seu lado. A maioria dos historiadores concorda que os dois descobriram o cálculo de forma independente. Em 1667, após o fim da praga, ele retornou à universidade para continuar sua pesquisa como bolsista. Ele era um workaholic. Às vezes, ele se esquecia de comer. Apenas 2 anos depois, ainda com 20 e poucos anos,
Ele obteve um dos cargos acadêmicos mais prestigiados do mundo, o professor lucasiano de matemática, mais tarde ocupado por ninguém menos que Stephen Hawking. No entanto, ele era indiferente aos seus alunos. Certa vez, quando ninguém apareceu para a aula, dizem que ele deu aula para uma sala vazia. Sua verdadeira paixão estava na pesquisa. Em 1687, ele publicou sua obra-prima, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, frequentemente referido simplesmente como Principia, uma das obras mais importantes já escritas. Esta foi sua própria cópia da primeira edição. Foi aqui que ele expôs sua lei da gravitação universal, bem como suas 3 leis do movimento. A primeira descreve como um objeto age quando nenhuma força está agindo sobre ele. Por exemplo, um objeto permanece parado até que uma força seja aplicada a ele. A segunda lei nos diz que quanto mais massa um objeto tem, mais força será necessária para movê-lo. Um foguete maior requer mais combustível para fazê-lo acelerar. A lei final afirma que para cada ação há uma reação. O motor produz gases de escape quentes que fluem pela traseira do foguete. Em reação, uma força de empuxo é produzida, empurrando o foguete para cima. E por falar em ação e reação, se está gostando do vídeo, deixa seu like e se inscreva para não perder mais histórias curiosas como esta. Newton pode ser considerado um dos maiores cientistas que o mundo já conheceu, mas na verdade ele contribuiu com mais palavras para a teologia. Newton acreditava que a Bíblia fornecia o código para o mundo natural, e estudando cuidadosamente os textos sagrados, ele poderia prever o futuro. Ele acreditava que o Apocalipse aconteceria no ano de 2060, com a ressalva: pode terminar mais tarde, mas não vejo razão para terminar antes. Ele previu um período marcado por guerra e catástrofe seguido pela segunda vinda de Cristo e o início de uma nova era divina. Seu lado religioso ficou amplamente oculto do público até 1936, quando a Sotheby's leiloou seus manuscritos teológicos. Eles acabaram nas mãos de um estudioso judeu antes de serem entregues ao Estado de Israel. 7.500 páginas escritas à mão pelo próprio Newton. Ele tinha visões pouco ortodoxas do cristianismo ao rejeitar a Trindade, a crença no Pai, Filho e Espírito Santo. E também lutou contra a tentativa do rei Jaime II de converter as universidades ao catolicismo, o que o levou a ser eleito membro do parlamento, onde cumpriu 2 mandatos breves. Aparentemente, a única coisa que ele disse oficialmente foi pedir que uma janela fosse fechada. Newton também tinha outro lado desconhecido. Ele passou 25 anos estudando secretamente alquimia, a busca por um método para transformar metais comuns em ouro. Este é um manuscrito onde Newton escreveu uma receita que se acredita ser um passo para a criação da mítica Pedra Filosofal, agora popularizada na série Harry Potter. Os alquimistas acreditavam que ela poderia até ajudar os humanos a alcançar a imortalidade. Infelizmente, Newton pode ter sofrido envenenamento por mercúrio por todo o tempo que passou no laboratório. Os exames de seu cabelo após sua morte encontraram altos níveis do composto tóxico, o que os estudiosos acreditam que poderia explicar seu colapso mental em 1693, quando ele perdeu o controle da realidade. Ele escreveu cartas acusando os poucos amigos que tinha de conspirar contra ele. Ele sofria de insônia e opressão. A crise pessoal durou 1 ano e meio. Não muito depois, ele encerrou sua carreira de 30 anos em Cambridge. Em 1696, ele se mudou para Londres para ajudar a administrar a Casa da Moeda Real. As finanças da Grã-Bretanha estavam em ruínas por causa da prática desenfreada de cortar pedaços de moedas. A falsificação também era um problema. Newton usou precisão científica para melhorar a precisão da fabricação de moedas como guarda e depois mestre da Casa da Moeda. Ele também assumiu para si a tarefa de processar os culpados, alguns dos quais acabaram na forca. Seus últimos anos seriam gastos consolidando ainda mais sua reputação, e às vezes, isso significava tentar apagar seus rivais dos livros de história. Outra disputa feia envolveu um brilhante cientista chamado Robert Hooke, que afirmava ter sido ele quem deu a Newton a noção que levou à sua teoria da gravidade e queria crédito. Em resposta, Newton é acusado de usar seus poderes como presidente da Royal Society para se livrar do único retrato conhecido de Hooke. Nenhum existe até hoje. Newton conseguiu obter o legado que desejava.
Em 1705, a rainha Anne da Inglaterra o nomeou cavaleiro durante uma visita real à Universidade de Cambridge, tornando Sir Isaac Newton, um homem complicado que permaneceu recluso, mas queria desesperadamente ser lembrado, que se dedicou ao seu trabalho à custa de todos os hobbies e nunca se casou, que era um homem de ciência e também um homem de fé. Newton morreu dormindo em 20 de março de 1727 e foi enterrado na abadia de Westminster. A inscrição em latim em seu túmulo diz: "Aqui jaz o que foi mortal de Isaac Newton. Seu legado imortal continua a moldar nosso mundo moderno." O poeta inglês Alexander Pope ficou tão comovido com as realizações de Newton que escreveu o famoso epitáfio: "A natureza e as leis da natureza estavam escondidas na noite. Deus disse que Newton seja e tudo se iluminou." E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pela vida oculta de Isaac Newton. Vimos como, por trás da fachada do gênio científico, existia um homem fascinado por alquimia, teologia e até mesmo pelo fim do mundo. Descobrimos que Newton não era apenas um brilhante cientista, mas também um buscador incansável da verdade, um explorador dos mistérios do universo e da mente humana. Deixe um comentário abaixo e me diga o que você achou da vida oculta de Isaac Newton. Se você gostou deste vídeo, clique no botão gostei e inscreva-se no meu canal para mais conteúdo sobre história, ciência e mistérios do universo. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares que também se interessam por esses temas. Obrigado por assistir.